Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como é que os seus líderes pensam, constroem e entregam a inovação, para que outras organizações e outros líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Sara. E eu sou o Marco, e hoje vamos tentar perceber como a inovação está a pavimentar o futuro das nossas vidas pela voz da Magda Coco, sócia responsável pelas áreas de comunicação, proteção de dados e tecnologia, Digital Frontiers e ainda pelo setor aeroespacial na Sociedade de Advogados Vieira de Almeida. Com uma vasta experiência na área de inovação, sobretudo na indústria de comunicações eletrónicas, a Magda esteve diretamente envolvida na definição de várias políticas e projetos legislativos com governos e entidades regulatórias em diferentes áreas geográficas. É coautora de imensas publicações nacionais e internacionais e ainda uma referência do aconselhamento jurídico de inúmeras entidades públicas e privadas no que toca a tecnologias emergentes, como é o caso da inteligência artificial, a robótica, nanotecnologia e outras. Muito obrigado, Magda, por teres aceito o nosso convite. Bem-vinda aqui ao nosso escritório. Obrigada, é um gosto estar aqui convosco e discutir um tema pelo qual eu sou perfeitamente apaixonada, que é a inovação, e acho que é importante, de facto, partilharmos experiências neste domínio, e, portanto, muito obrigada pelo convite e parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Sara, Magda. queres lançar aqui a nossa conversa? Força! Claro que sim, e vamos começar se calhar pelos básicos, Magda, porque discutíamos há pouco em off que não é muito comum associarmos esta área ou esta profissão, esta área do conhecimento à inovação, embora ela tenha um papel essencial muitas vezes nos processos de inovação. Portanto, o que é que tu achas que é o papel do direito ou de uma sociedade de advogados no processo da construção da inovação? Porque é que os escritórios de inovação por esse país fora devem integrar nas suas equipas, nas suas lideranças, a assessoria jurídica ou pelo menos dar algum papel à área do direito? Bem, eu acho que há duas perspectivas e é muito interessante aquilo que estavas a referir. A primeira é que as pessoas, quando pensam em advogados, não pensam necessariamente em inovação. Pensam em alguém que está a interpretar leis, que dá pareceres sobre temas complexos, de forma, por vezes, um pouco maçuda e difícil de ler. E é importante saber que a inovação é também uma preocupação para muitos escritórios e para a forma como as firmas desenvolvem o seu trabalho, e a inovação nas firmas faz-se em vários níveis, faz-se nos produtos, nos serviços, mas também nos processos. E depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Mas a inovação e a incorporação de serviços jurídicos inovadores tem sido uma constante ao longo da minha vida. As empresas e eu trabalho numa área tecnológica, por si só muito inovadora, e, portanto, olhar para novas tecnologias, novos produtos que as empresas lançam de forma inovadora, também do ponto de vista jurídico, é essencial para permitir levar a empresa aonde ela quer chegar em termos de produto ou serviço, com a segurança de que aquele produto ou serviço, sendo inovador, também cumpre, no fundo, com os requisitos legais e com aquilo que são, digamos, os parâmetros essenciais da lei. Também é muito importante, por exemplo, ser inovador na forma como se escreve os contratos. Se eu tenho um produto tecnológico super inovador e tenho um contrato maçudo, chato, para os clientes lerem, é uma coisa que não é possível. Portanto, é preciso perceber o mundo. Obviamente há meios e setores que são mais conservadores onde isto não é importante, mas manifestamente o setor tecnológico é aquele, enfim, que eu tenho a felicidade de trabalhar há muitos anos mesmo, permite também esta capacidade mais inovadora e no fundo estar sempre a melhorar e a criar novas formas de tornar mais apelativo, e também que o nosso serviço jurídico possa contribuir para o caráter inovador do produto em si mesmo, não ser só um produto tecnologicamente inovador, mas também juridicamente inovador. Concordo totalmente, e até só construindo em cima disso, gostava também de ouvir, Magda, a tua opinião sobre quão tecnológico se calhar tem que ser esta pessoa jurídica, porque a tecnologia, como disseste e bem, tem um conjunto de alicerces e particularidades que de vez em quando podem não ser bem visíveis para quem está a escrever uma lei ou até mesmo um regulamento ou um standard. Quando são engenheiros a falar com engenheiros, é o que eu costumo dizer. Quando são engenheiros a falar com engenheiros é fácil, mas porque a linguagem e a forma como nós abordamos é parecida. Nem sempre igual, mas pronto. Mas a realidade é que existe aqui uma distância que de vez em quando é posta, ou melhor, erradamente é posta em muitas empresas e em muitas definições,
que se calhar quando nós queremos trabalhar em equipa na inovação, se calhar não é. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Eu tive imensa sorte, eu pessoalmente como profissional, porque eu aprendi on the job e, portanto, aliás, lembro-me, eu trabalho nesta área há mais de 25 anos e lembro-me de chegar ao pé de engenheiros e a dar pareceres sobre redes e telecomunicações e produtos tecnológicos complicados e eles davam para mim uma rapariga tão novinha, o que é que ela percebe sobre isto? E, portanto, explicaram-me imenso. Portanto, eu tenho um background, na verdade, tecnológico muito bom porque eram outros tempos, as pessoas tinham mais tempo, faziam bonecos sobre o funcionamento das redes, dos sistemas, etc. Hoje em dia o mundo acelerou bastante portanto, mas esse conhecimento é essencial. Concordo. Então o que é que eu tive de fazer enquanto líder da equipa? Contrato técnicos para dar informação. A minha Certo. equipa contratámos em particular o Instituto Superior Técnico para dar formação tecnológica à minha equipa e, portanto, nós só conseguimos inovar verdadeiramente se nós percebemos a tecnologia e, portanto, eu posso dizer-vos que se calhar mais de metade do tempo é compreender bem a tecnologia para ter a certeza que eu consigo inovar e consigo adaptar aquele produto, aquele serviço, aquilo que nós chamamos o legal by design, é no fundo ajudar a desenhar a tecnologia. Isso é muito engraçado. Nós há 8 anos a esta parte, mais ou menos, começámos a trabalhar desde muito cedo no desenvolvimento de produtos com as empresas. Portanto, em vez de porem a direção jurídica, a assessoria jurídica no fim do produto, começamos logo desde o primeiro momento a desenhar o produto, o serviço, para nós entrarmos no espírito, conseguirmos compreender e podermos, de facto, ajustar e contribuir também para a inovação na componente jurídica. E às vezes tecnológica, porque já tem acontecido que, por vezes, muda-se uma pequena parcela, um pequeno aspecto da tecnologia e as coisas tornam-se muito mais fáceis depois implementar, digamos assim, do ponto de vista jurídico. Totalmente. E eu ainda tenho uma pergunta complementar que gostava de fazer, Magda, mas queria só sublinhar que concordo totalmente com essa perspectiva, que é, desde o início, como todas as coisas na engenharia, melhoram muito quando, se by design, já foram feitas dessa forma. Isto é, se o requisito legal que vai aparecer só no fim, que vai redesenhar completamente a aplicação, foi um desperdício de tempo. Podemos ter falado, podemos ter falado no início, isto era muito mais fácil ter sido feito há 6 meses atrás, quando nós estávamos a desenhar em whiteboard, e é só falarmos todos e tínhamos resolvido isto. Por isso, adoro essa partilha, acho que é essencial. E falaste no Instituto Superior Técnico, está com quem vais buscar a assessoria para trazeres, no fundo, os engenheiros para dentro dessa conversa, e gostei muito desse ponto. E eu vou pegar nesse ponto só para fazer uma segue, que era, e como é que tu vês, do ponto de vista da inovação, o que é que devia mudar? Também como nós educamos, se calhar toda a gente, não digo só, porque não há inovadores só em tecnologia, agora estamos a falar dos engenheiros, porque eu vesti a camisola um bocadinho, se calhar puxei um bocado a brasa à minha sardinha, mas a realidade é que a inovação é em todas as áreas. E quanto destas mudanças, na tua perspectiva, devia estar a ser implementada pelos estabelecimentos de ensino para preparar as pessoas a ser inovadoras? Não só genericamente, gostava de ouvir a tua perspectiva, mas também no contributo que tu tens sentido, se calhar, as dificuldades de criar estas pontes com estes novos inovadores, pessoas mais novas que estão a fazer este caminho. Qual é a tua opinião? Bom, eu acho que o sistema de ensino português, infelizmente, ainda não incorpora completamente a inovação como um drive. Há outros sistemas, enfim, eu conheço alguns, em que isso já é de facto uma constante e de facto os alunos saem melhor preparados para responder a estes desafios. Mas há muitos programas já hoje em dia de inovação que as escolas podem, digamos, solicitar apoio. Nós, por exemplo, na Vera de Almeida, damos formação a escolas num programa que tem uma componente bastante elevada de inovação, as escolas, enfim, com algumas carências ou não, e obviamente isso estimula a inovação nas escolas. Mas eu acho claramente o ensino português deveria mudar do ensino básico até às universidades no sentido de estimular a inovação. Eu acho que muitas coisas estão a mudar já, sobretudo no ensino superior. Nota-se uma maior aproximação das universidades, dos centros de investigação às empresas e isso está a permitir que a inovação vá fluindo mais adequadamente nas empresas, não tanto nas escolas de direito, embora algumas sim, e posso dar aqui um exemplo, nós montámos um exemplo também de inovação, eu lancei há uns anos e a firma, enfim, implementou um centro de investigação com a Universidade Nova, Faculdade de Direito, que é um centro de investigação que visa estudar temas do futuro, ou seja, não são temas que se vão colocar hoje o dia-a-dia da assessoria jurídica, mas desafios que vamos ter daqui a 5, 6 anos, ou 10, ou 20, e portanto o foco é estudar, mas de uma forma
escrever de uma forma que toda a gente entenda os desafios que vêm no futuro e, portanto, e este tipo de iniciativas, e a Nova, por exemplo, é uma faculdade que está muito permeável a este tipo, a Nova Direito e a Nova em geral, está muito permeável a este tipo de sugestões, já permite ali aos alunos da faculdade terem alguma percepção de inovação. Por exemplo, a Nova Direito também já há vários cursos de Direito Espacial, que também é uma área inovadora. Enfim, há de facto já uma penetração grande, sobretudo a nível universitário, deste tema de inovação, mas claramente podíamos fazer muito mais por isso, nas escolas, sobretudo para estimular. Há quem diga que a inovação é um conjunto de características natas, um conjunto de experiências multidisciplinares ao longo da nossa vida, mas se calhar há muita coisa que se pode treinar e ensinar, e isso, obviamente, as escolas podiam contribuir para isso. Totalmente de acordo, totalmente de acordo. E muito obrigado por essa partilha, porque acho que de certeza que muita gente vai se identificar, espero eu, exatamente com essa visão. Sara. Mas se dermos aqui um passo atrás, Magda, e voltarmos aqui um bocadinho à interseção entre o direito e estas tecnologias emergentes, e voltando um bocadinho à ideia que tu própria referiste, que o direito é muitas vezes percepcionado e é, por natureza, altamente complexo, com muito rigor, o que faz com que tipicamente seja uma área de conhecimento mais associada a alguma lentidão ou a alguma incapacidade de manter o mesmo ritmo acelerado que é muitas vezes associado, por outro lado, à inovação. Mas, por outro lado, e em consequência desta tendência, acaba por ser também muitas vezes acusado de ser o responsável por alguma limitação de algumas áreas apontadas por muitos especialistas como necessárias para que a inovação floresça, pelo menos da forma mais útil, como a concorrência, a competitividade, e isto acontece, temos um exemplo muito óbvio neste momento, pelo menos se calhar é o mais popular, que é o tema da regulação da inteligência artificial, não é? Também no que toca à proteção de dados e as diferentes abordagens entre os Estados Unidos e a Europa. Talvez neste momento a inteligência artificial seja um bocadinho mais, seja um tema um bocadinho mais polémico, digamos assim. E premente, com certeza, mas sobretudo porque recentemente foi anunciado que a Apple vai deixar de tornar disponível algumas das suas aplicações de inteligência artificial nos próprios produtos nos países que são parte da União Europeia, precisamente por causa destas limitações legislativas, percepcionados por alguns como limitações, se calhar da tua perspectiva pode ser um bocadinho diferente, mas de que forma é que tu consideras que a regulamentação e este peso do direito efetivamente acaba por impactar o ritmo ou os modelos de inovação do setor privado ou até mesmo do setor público? E será que é realmente uma condição necessária para o nosso bem comum a longo prazo? Isso é uma pergunta muito desafiante. Sim, eu acho que a regulação na Europa, e está, enfim, materializado, obviamente atrasa um pouco a inovação. E falando no regulamento de inteligência artificial em particular, que ainda nem sequer foi publicada a versão final, mas que é um documento extenso, são 300 e tal artigos, 13 anexos, são, não sei como é que vai ficar a versão final, mas seguramente 300 páginas de lei, com mais de 30, muitos considerandos, enfim. E claramente, sobretudo quem vai sofrer na pele o impacto, apesar do regulamento ter procurado encontrar soluções para esse aspecto, não sei se foram as suficientes, totalmente, são as pequenas e as startups em particular, que muitas vezes não têm a capacidade de ter um apoio jurídico que lhes permita navegar na complexidade daquele regulamento e, portanto, isso pode naturalmente atrasar, ou o que faz muitas vezes é que as startups acabam por sair da Europa para outras jurisdições. Mas isso vamos lá ver, e a Europa, e não é só o regulamento de inteligência artificial, que volta a dizer, houve esta preocupação de não limitar a inovação e no fundo o regulamento tem vários escapes, desde as regulatory sandboxes até algumas, por exemplo, os Estados-membros devem criar condições para dar assessoria às startups e etc. Portanto, há um conjunto de medidas mitigadoras e, portanto, vê-se a intenção de efetivamente ajudar e não prejudicar a inovação. Agora, se isso vai efetivamente materializar-se de uma forma efetiva, vamos ver o que é que acontece. A verdade é que o regulamento de proteção de dados também, obviamente, de certa forma,
trouxe algumas limitações. Agora, isto é um equilíbrio difícil, porque é evidente que a Europa tem imposto um conjunto de regulamentos que, a meu ver, são excessivos. Eu estava a ler há pouco tempo um artigo e são listas e listas. Eu, como responsável desta área, tenho imensa dificuldade em manter-me permanentemente atualizada na quantidade de regulamentos que existe aplicável ao setor digital. Portanto, a Europa, enfim, nos últimos 10 anos, publicou imensos regulamentos. Aliás, estava a ver ontem um número que são 583 obrigações novas para as empresas do setor tecnológico. Sério? Não sei se era o que dizia o artigo, mas ok. que não fui contar. Mas, de facto, se nós pensarmos, e depois a economia digital é uma economia em layers, não é? No fundo, nós temos as redes de telecomunicações, depois temos os temas da cibersegurança, temos os temas da propriedade intelectual, temos os temas dos dados, temos os temas das plataformas, e, portanto, uma empresa que esteja nesta cadeia de valor, ou mesmo que esteja apenas num dos layers, tem que olhar para baixo e para cima. Portanto, a complexidade é tal, tanto que muita gente tem defendido, que é fundamental, e agora foi aprovado, sexta-feira, o plano estratégico para a União Europeia para os próximos anos, e há lá umas referências à necessidade de simplificar a regulamentação, porque de facto criámos aqui uma teia complexíssima para responder a vários problemas, criámos uma teia muito complexa para o ecossistema digital europeu e obviamente isso tem que ter impacto na inovação. Embora, enfim, eu acho que o tema da inovação na Europa, e em comparação com os Estados Unidos e com a China, é muito mais do que a regulação. As pessoas tendem a culpar apenas a regulação. Acho que a regulação tem o seu papel, naturalmente, e obviamente tem algumas limitações, desde logo, pelo navegar destes diplomas todos, que é em si mesmo complexo. Mas há outros temas, há a questão de nós sermos, os europeus tradicionalmente não tomarmos tanto risco, vermos o falhanço como algo negativo e não aprendemos com isso, o sistema de financiamento também, e é curioso, eu não estava a ler um artigo e nunca tinha pensado nisto desta forma. É engraçado que na Europa os empresários, os inovadores e os startups, etc., têm muito mais apoios sociais que nos Estados Unidos. E, portanto, nós devíamos pensar, ok, eu vou para o desemprego, lanço a minha startup, mas tenho um conjunto de apoios sociais, portanto não devia ter tanto medo. Nos Estados Unidos não existem esses apoios sociais, mas as pessoas são muito mais, assumem muito mais risco, e nós temos aqui este conjunto de características na Europa. Portanto, é um tema complexo. Eu acho que a regulação tem o seu papel, mas acho que muitas vezes se culpa demasiado a regulação. Acho que há outros fatores que implicam aqui aqueles números que vocês referiam na introdução, que me mandaram sobre o índice da inovação e a concretização da inovação. É de facto um tema muito complexo, este tema, porque é que nós não materializamos. Agora, a minha experiência é que, de facto, nós somos extremamente inovadores, e em Portugal faz-se uma inovação absolutamente extraordinária. E temos vários exemplos de coisas que foram inventadas em Portugal ao longo da história. Depois é um país até aqui mais pequeno, com um mercado pequeno. Eu agora estive na China há pouco tempo, e quer dizer, qualquer cidade chinesa tem mais habitantes que Portugal, portanto a dimensão obviamente é algo extremamente limitador para nós, embora na economia digital esse tema já não se coloca. Portanto, apesar de tudo, isso acho que nos vai permitir ter aqui continuar a ser mais competitivos a nível internacional. E por acaso vou só roubar aqui para complementar, que eu concordo totalmente, mas eu acho que no caso da tecnologia ainda temos mais uma dimensão, que é a dimensão da dificuldade e da complexidade técnica por trás da definição legal. Por isso nós temos imensos standards e coisas, o engenheiro tem que dominar aquela tecnologia toda, e depois em cima disso temos que ter as preocupações todas de regulamentação, seja do regulador, seja lei estabelecida, local, internacional, em cada país, e a Sara estava a tocar num ponto muito importante, que é, na nossa globalização, nós temos que ter apoio jurídico que não é só o da lei europeia e portuguesa, porque depois temos que nos adaptar, exatamente, na lei internacional, e depois é localizado em cada uma destas economias, e se queremos ir para grandes economias, vamos ter também que lidar com mais aberto ou mais fechado, competição mais aberta. Local, claro. Exatamente. Isso torna a dinâmica bastante complexa para uma startup pequena, e tocaste exatamente nesse ponto, que possa não ter a capacidade para se aconselhar. E como é que, já agora, para estes nossos ouvintes que possam estar exatamente nessa dificuldade em que querem expandir, querem crescer, e acho que para qualquer startup o mercado americano, por exemplo, seria bastante apetecível, provavelmente o mercado chinês também, mas um bocadinho mais inacessível, mas pronto, não quer dizer que não seja possível na mesma. Que tipo de
lições é que já tiveste também da tua experiência, até do acompanhamento todo que fizeste, para eles conseguirem dar esse salto sem tanto medo? Um salto é sempre algum medo, mas sem tanto medo. Não, vamos lá ver, é difícil, de facto, no fundo, ir para essas direções, desde logo, por exemplo, uma sociedade americana tem os honorários extremamente elevados. Pois. Portanto, aquilo que nós procuramos fazer, para já, eu acho que há muitos founders que nem sempre veem o aspecto jurídico como um aspecto essencial, e não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas muitas vezes já há negócios em que é essencial, e portanto eles podem estar a construir um produto novo, era aquilo que falávamos há pouco, depois tem ali imensas dificuldades desde logo no mercado europeu. O mercado europeu, com os regulamentos comunitários, portanto, que são aplicáveis transversalmente em toda a Europa, tornou-se um bocado mais acessível para as startups, no fundo, começarem. Portanto, começar primeiro para o mercado europeu já lhes traz aqui alguma facilidade, porque nós cada vez menos temos no mundo digital, atenção, não noutros mundos, pois há os temas laborais e outros temas mais específicos e societários de cada país, mas pelo menos na regulação, digamos, digital, a regulação é relativamente uniforme na Europa. Portanto, esse é o primeiro aspecto positivo. E o que nós fazemos com as startups e com as empresas que nos consultam avaliamos do ponto de vista nacional e depois limitamos a fazer uma mera validação. Pode haver alguma especificidade no país A ou B, portanto isso reduz cá para baixo os custos. Com os Estados Unidos é um bocadinho mais complexo, mas tentamos fazer algo semelhante. Tentamos fazer aqui uma primeira análise para custos mais baixos e depois, no fundo, apenas algumas validações para esses mercados. E depois, à medida que as empresas vão crescendo, e depois também há ali um nível de risco, as empresas estão a tomar em certa medida e nivelam em função do crescimento que vão ter, o risco que estão disponíveis para tomar. Portanto, é um equilíbrio entre as duas coisas, mas saber que risco é que estamos a tomar e quais são as consequências, obviamente, isso já dá um conforto importante. Eu acho que essa parte, pelo menos, é importante que as empresas conheçam e saibam qual é o risco que estão a tomar. Totalmente. Exatamente. Decisões informadas são a base de um crescimento sustentável e isto é válido para uma empresa pequena, média ou grande. Exatamente. Concordo totalmente. E pegando, exatamente, estávamos neste ponto em que temos algumas dimensões diferentes em cada país. Nós estamos a ver isto até na nossa conversa como algo que está a ser imposto quase às empresas, não é? Com uma regulamentação e tudo. E é um bocado, eles não têm exatamente um say in the matter. Não são eles que podem ter, todos votamos e tudo, mas na realidade é esse o nosso say. Mas, por outro lado, eu acho que existe uma missão também destas entidades todas que estão a fazer esta regulamentação em também apoiar esta economia a crescer, as empresas a crescerem. Por isso, estaria curioso de saber a tua opinião sobre qual é efetivamente este lugar e esta posição que todas estas pessoas que estão, desde governos, entidades regulatórias, de regulação, que estão a impor ou a implementar, têm neste crescimento e nesta influência na direção que nós todos, por exemplo, estávamos a falar de inteligência artificial, de certeza que estamos a condicionar a direção que todos nós estamos a fazer do uso desta tecnologia, do crescimento desta tecnologia. Como é que tu vês esse papel? Duas coisas importantes. De facto, o processo legislativo europeu é um processo até bastante aberto, eu diria. O que eu sinto na minha atividade diária é que as empresas portuguesas estão muito longe do centro e às vezes, então as startups por razões económicas, não é? Mas mesmo as empresas grandes estão muito longe, tirando algumas exceções, que têm presenças inclusivamente em Bruxelas, estão muito longe do processo de decisão, porque qualquer regulamento, isso aconteceu com o regulamento de inteligência artificial, aconteceu com o RGPD, há sempre um estudo prévio, são ouvidas as empresas todas, portanto, há uma recolha, há uma auscultação do mercado para os desafios, há um conjunto, normalmente há 3 ou 4 opções de regulação que são discutidas e depois a partir daí é que se parte para um regulamento. Tanto que o processo legislativo europeu é bastante longo e essa é aliás uma das críticas que se faz, que quando às tantas sai o regulamento já a realidade está um pouco desfasada. Embora há uma preocupação na Europa de fazer a regulamentação neutra do ponto de vista tecnológico, ou seja, que não impacte a tecnologia A, B ou C e, portanto, que seja future-proof. Mas pronto, isto para dizer o quê? De facto, há uma participação grande,
ou há uma participação de empresas de outros países mais centrais europeus e que nós vimos permanentemente. Eu, quando vou a Bruxelas, e às vezes para este tipo de reuniões, vejo permanentemente os outros países lá muito mais, enfim, presentes neste tipo de discussões e neste tipo de matérias. Depois, outra coisa que eu acho que muitas empresas, infelizmente portuguesas, também ainda não conhecem, é que o último pacote legislativo europeu, sobretudo na área dos dados, por exemplo, já houve aqui uma inversão, ou seja, enquanto nós temos um RGPD, que a visão que as empresas tiveram, e a maioria das empresas tiveram, foi, isto é um regulamento que vai impor um conjunto de obrigações legais, portanto o que eu tenho, isto é um regulamento de compliance, que é algo que é aborrecido para as empresas, tem que ser feito, mas é aborrecido. Não era bem essa a lógica do regulamento. O que o regulamento, o RGPD, queria era preparar as empresas para a inteligência artificial e, portanto, queria estruturar, e obviamente também proteger os direitos fundamentais e etc., mas queria esta dupla, os objetivos eram duplos. Por um lado, assegurar que a Europa trata os dados de forma a respeitar os direitos fundamentais, designadamente o direito à privacidade, mas também preparar as empresas para organizarem os seus datasets para poderem ter aqui as bases de dados para a inteligência artificial. Houve assim uma ou duas exposições mais infelizes, uma delas que diz que as empresas só podem tratar os dados que são absolutamente necessários e, portanto, o que é que isso conduziu? A que a Europa, neste momento, se veja a braços com a falta de volume de dados para treinar algoritmos. E então, o que é que aconteceu? A Europa publicou um conjunto de regulamentos que visam promover a manutenção e o desenvolvimento de dados na Europa. E, portanto, já é com esse fito de promover os negócios digitais. Portanto, sobretudo na área dos dados, este último pacote legislativo já não vem com uma função tanto de compliance, mas com uma função de facilitar o data sharing, a partilha de dados e a promoção de dados entre as empresas. Portanto, há aqui já uma mudança de algum shift de perspectiva, digamos assim, nesta área. E imagino, sem dúvida, e vejo isso, e vi isso também agora, honestamente, nesta última regulamentação por causa da inteligência artificial, e é mesmo, é extenso, mas é bastante mais aberto, se calhar, e algumas lições de certeza que foram tiradas do RGPD, da componente anterior, que nós estivemos exatamente a tentar fazer o mesmo. Mas depois também existe, claro, um verter desta direção que estas entidades estão a fazer ao fazer esta regulamentação também nos incentivos e na forma que depois nós distribuímos incentivos. Não tocaste nesse ponto, mas imagino que as duas coisas vão estar altamente ligadas, não é? Quer dizer, nós estamos a regulamentar tudo para ir numa dada direção, e depois, claro, que os incentivos que a Europa vai ter vão ter que ir alinhados àquela regulamentação e à direção que foi estabelecida, seja para a inteligência artificial, seja para qualquer tipo de inovação que venha daí. Acho fantástico. Queres pegar mais uma questão? Força. Sim, ainda só sobre este tema, Magda, ao longo destes últimos anos, em que tens trabalhado tão de perto com estes, por um lado, reguladores e, por outro, organizações privadas também, com o intuito, que têm este intuito de inovar e de criar projetos que são diferenciadores nas suas indústrias, muitas vezes completamente disruptivos, há alguma estratégia em concreto, algum projeto onde tu tenhas visto que este incentivo pode ser até mais local, em Portugal especificamente, ou noutra jurisdição qualquer, tu tenhas visto que esses incentivos, essa abertura por parte do regulador ou dos governos, dos quaisquer organizações públicas locais tiveram para garantir essa abertura da própria região ou das próprias colaborações entre o privado e o público. Há algum exemplo que consigas partilhar connosco e que outras pessoas, outras organizações, outros legisladores, outros reguladores, governos possam replicar para, se tiverem essa intenção de dar esses incentivos, de oferecerem essas condições a esta inovação, possam fazê-lo? Olha, eu tenho dois projetos que eu posso partilhar e nos quais nós estamos envolvidos. Um é o Center for Responsible AI, que é um projeto financiado pelo PRR e que é liderado pela Unbubble, em que o que nós estamos a fazer não é assessoria jurídica, nós estamos a fazer investigação jurídica. E na área da inteligência artificial, em particular, naturalmente. E, de facto, é uma oportunidade única o consórcio tem vários centros de investigação, várias startups, grandes empresas tecnológicas e nós, enfim, na área jurídica, e tem sido uma experiência
super enriquecedora e eu acho que é um exemplo para o país extraordinário, de facto, a colaboração estreita em que estes processos têm vindo a desenvolver. Portanto, há o que nós chamamos, o que a Anne chamou, enquanto líder do Conselho, os Product Pods, em que, no fundo, há ali uma total interação e interseção entre as várias componentes e as várias especialidades para cada enfim, dentro da sua área de atuação, se tornar mais especialista ainda e, portanto, aprovar o conhecimento. E, portanto, obviamente, o que nós temos que ser para vencer como economia cada vez mais especializados e, portanto, projetos como este é um projeto que, de facto, vai permitir, quer a centros de investigação, por um lado, ter uma investigação mais orientada para uma investigação aplicada e com resultados finais que, para um investigador, é óbvio, também muito interessante e muito estimulante, às empresas beneficiarem das pessoas que estão a fazer investigação, seja na área tecnológica, seja na área jurídica, e poderem incorporar isso nos seus produtos. Portanto, acho que é um excelente exemplo e a forma como decorrem as reuniões. Vive-se inovação neste projeto do Center for Responsible AI. Depois nós estamos num outro também, que é um projeto também semelhante, mas que tem a ver com a construção de satélites, de 8 satélites de observação da Terra. É um projeto mais industrial e, portanto, assim, por mais que eu queira, não vou perceber como é que se faz um satélite muito facilmente, mas, portanto, a interação é menos próxima, apesar de tudo, mas, no fundo, nós estamos a liderar, por exemplo, um working package. No fundo, fez um estudo de investigação sobre a observação da Terra e em que trouxe, nós lideramos esse working package, e depois temos a nova SBE, a Geosat, que é a empresa portuguesa que tem os 2 satélites de alta resolução de observação da Terra, o Colab Atlântico e a nova SBE. E, portanto, cada uma destas entidades teve, sob a nossa liderança, a fazer um estudo do ponto de vista económico, tecnológico, social e etc., sobre o mercado de observação da Terra na Europa e no mundo em geral. O que foi extremamente interessante também, claramente, isto contribuiu para uma maior especialização de Portugal e vai contribuir, é esse o objetivo do financiamento, contribuir para uma maior especialização nacional da nossa economia neste tipo de atividade, porque não sei se sabem, mas nós somos dos poucos países que têm satélites de alta resolução a nível europeu de observação da Terra, o que é algo extremamente interessante para o nosso país. E um excelente ponto para o nosso próximo tema, porque não podíamos deixar de ter esta conversa contigo sobre inovação, não falando sobre o espaço. Exato. E, portanto, na verdade, o espaço é apontado por muitos especialistas como a grande oportunidade de inovação dos próximos anos e segundo dados da própria Vieira de Almeida, é um mercado que tem registado um crescimento anual superior a 10% do PIB europeu e vocês têm muitos projetos nesta área, ou pelo menos começam a explorá-la com mais detalhe e cada vez com mais intenção também. E gostávamos de perceber de que forma, em que projetos de inovação é que neste momento já estão a impactar as nossas vidas, muitas vezes sem nós nos apercebermos, e quais é que vêm a seguir? Vamos todos viver em colónias espaciais como prevê Bezos, ou vamos todos viver para Marte como prevê Musk? Como é que está o estado da inovação aeroespacial neste momento? Eu conto. Antes disso, deixa-me só contar aqui uma história que é engraçada, porque muita gente pergunta como é que, quando eu comecei a trabalhar no aeroespaço, não havia nada em Portugal, nenhuma atividade, e portanto isto foi um projeto mais ou menos secreto, que eu não disse nada aos meus sócios, porque achei que se fosse dizer, eles diziam que eu não estava, pronto, tinham que me internar, ou mandar para casa descansar durante um mês, ou não sei o quê. Mas eu tinha trabalhado no setor das telecomunicações, em praticamente todas as tecnologias que se possa imaginar, e produtos, e serviços, etc., e faltava-me este pequeno aspecto do espaço, e comecei, com uma colega minha, começámos as duas a olhar um pouco para esta área, fomos fazer uns cursos ali a umas universidades muito boas de topo no Canadá, etc., até que de facto surgiu a oportunidade de trabalharmos. E Portugal de facto não tinha, nós tínhamos um satélite que é o POSAT, que é lixo espacial, era a única coisa que existia na altura. E portanto, quando olhámos para isto, era mais uma perspectiva internacional, e é muito hoje em dia, muitos dos projetos mais inovadores que temos, já vou explicar, são internacionais. Embora Portugal, mais recentemente, deu aqui teve um conjunto de iniciativas muitíssimo relevantes, que, no fundo, dinamizaram bastante o setor do espaço. E, portanto, neste momento temos, de facto, estes 2 satélites de observação da Terra, temos uma agência espacial portuguesa que é responsável por promover o setor espacial em Portugal, e tem-se, de facto, acontecido
enfim, muitos projetos neste domínio. O que é que nós fazemos? Nós, obviamente, trabalhamos cá em Portugal nesses projetos que estão em curso, mas também trabalhamos muito com a Agência Espacial Europeia, porque, obviamente, para estarmos no topo da inovação neste domínio, o que nós fazemos é projetos com a Agência Espacial Europeia, por exemplo, de avaliação de como é que se pode desenvolver blockchain e quais são digamos, os requisitos legais no espaço, por exemplo, ou que tipo de guidelines é que devem ser, no fundo, impostas aos produtores de satélites em matéria de cibersegurança, porque até muito recentemente os ativos espaciais nem sequer não faziam parte das infraestruturas críticas em termos de legislação de cibersegurança. Portanto, são projetos de investigação também, mas aplicada, que depois vão dali dar origem aos projetos e, portanto, temos feito muitos projetos com a Agência Espacial Europeia. São projetos tecnológicos, não é direito internacional espacial, mas temos de facto feito estes conjuntos de projetos. O que é que se prevê para o espaço? Eu acho que o espaço vai de facto evoluir de forma gigante e de forma... vai evoluir bastante, porque nós assistimos até há pouco tempo, aquilo que se dizia que acontecia, isto era uma atividade essencialmente financiada pelos governos, pelos Estados, ainda hoje em dia na Europa nos Estados Unidos menos, mas vê-se de facto uma tendência para aquilo que se chama o New Space, que é cada vez entrarem mais empresas privadas a investir na área do espaço. E claramente vai evoluir bastante e obviamente eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos estar em Marte. Não sei exatamente quando, aliás eu estive há pouco tempo numa conferência que teve lugar cá em Portugal, em que há uma investigadora que está a estudar e não vai saber o resultado na vida dela, digamos assim, como é que se perfura 30 metros de gelo, que é o que vamos encontrar em Marte. Portanto, ela está a estudar na Terra, no Polo Norte ou Sul, já não me recordo, onde o máximo é de 5 metros de gelo, dizia ela, mas como é que eu chego a Marte e furo 30 metros de gelo? Portanto, há pessoas já a estudar isto no dia de hoje, para quando chegarmos a Marte. Eu acho que, obviamente, isso vai ser uma tendência. Acho que vamos evoluir. Aliás, há quem diga que os 3 domínios que haverá mais evolução nos próximos anos é a exploração espacial, e tudo o que com ela traz, o tema da mineração, que é um tema que tem sido muito polémico internacionalmente, mas para descobrirmos novas fontes de energia que bem precisamos aqui para certas atividades na Terra, o tema da inteligência artificial e o cérebro, tudo o que tem a ver com o estudo do cérebro. Estas são, digamos, as 3 áreas de neurociências que, enfim, dizem os especialistas que são aquelas que vão evoluir mais nos próximos anos, claramente. Concordo totalmente e até digo mais, eu acho que nós estamos se calhar um bocadinho atrasados se calhar nesta corrida, porque o momento do espaço e da inteligência artificial já teve aqui tentativas no passado, e infelizmente depois tivemos que as parar, não é? Nós fomos à Lua e nunca mais voltamos. A inteligência artificial teve 2 invernos e está agora a viver o 3º verão. Agora parece-me mais duradouro, que eu espero eu, muito, porque foi pena nós termos tido os outros 2 invernos no passado. E as neurociências, eu acho que é sem dúvida o grande mistério, é como é que nós fazemos. Por isso, excelente partilha, eu concordo totalmente, subscrevo totalmente essa opinião. Mas no espaço também há ali outro fator, que foi a redução dos custos. Claro. Os foguetões portanto, do Elon Musk, etc. Portanto, Reusables. Os reusables, exatamente. Os nanosatélites, vai ser lançado amanhã mais um, do Instituto Superior Técnico, portanto, isso permite, de facto, criar aqui momentos de inovação. Portanto, a redução dos custos é absolutamente crítica, porque o espaço é uma atividade de custos elevados e, portanto, as empresas não podiam ainda, e agora com esta alteração de paradigma, mesmo com a inteligência artificial, que também os Large Language Models vieram aqui democratizar, e eu acho que isso vai ter imenso impacto, aliás, nos serviços jurídicos, até na forma como as startups utilizam, voltando aqui à nossa conversa das startups, acho que vai ter imenso impacto, acho que vai democratizar muito o conhecimento jurídico e não só. Acredito nessa missão para a tecnologia no geral, confesso. Exatamente. Que acho que desde a existência da tecnologia tem vindo esta missão a ser cada vez mais verdadeira. A internet, as telecomunicações, tudo isto nos tem unido cada vez mais, partilhado muito mais conhecimento, e a inteligência artificial acho que é só mais um passo na direção de nós todos, independentemente da nossa idade, posição e sítio onde nós nascemos no mundo, mais evoluído ou menos evoluído, conseguimos ter acesso igual à tecnologia seria essencial. Seria ótimo, embora nós temos norte e sul, não é? Sul as coisas são bem mais complicadas, não é? Sul
no continente, sul do continente europeu e África é um desafio Sim. grande em termos de inteligência artificial e É verdade. etc. Mas Eu acho que é um desafio, mais uma vez, que vamos ter que rematar eventualmente e estamos cada vez mais próximos, espero eu. Uma última pergunta que eu gostava, até mesmo, nós tocamos um bocado neste ponto, qual é o papel da componente de direito na inovação, de várias maneiras. Mas, Magda, como é que tu vês até a evolução da profissão, da pessoa, que é o jurista e o advogado? Até são duas componentes, em momentos diferentes na lei, vão ter o seu papel, mas como é que tu vês a evolução deste papel? Já falaste um bocadinho na parte da inteligência artificial, nestas novas tecnologias, mas até mesmo com esta toda a inovação e a direção que nós estamos a ver, qual é a tua visão para isso? Onde é que eles vão? Para que direção é que nós vamos? eu acho que ainda não há total consciência, eu também não sei, não tenho a bola de cristal, mas eu acho que a inteligência artificial vai impactar muitíssimo, Ok. muitíssimo na área jurídica. Aliás, todos os gráficos e relacionados com as profissões que têm mais impacto, a profissão jurídica é daquelas, sobretudo para um tipo de serviço que é um tipo de assessoria, digamos assim, Uhum. que é mais simples, digamos assim. Obviamente ainda estamos nos primórdios, mas a capacidade de crescimento, nós na firma estamos a fazer vários pilotos e é extraordinários os resultados que estamos a ter em termos de eficiência, etc. E, portanto, eu acho que isto vai transformar a forma como os advogados prestam serviço e como muitos outros negócios e muitas outras profissões. Obviamente eu não acho e não sou, enfim, eu sou absolutamente, gosto imenso de tecnologia, não acho que a tecnologia vai acabar, a inteligência artificial, seja ela qual tecnologia, vai acabar com a nossa atividade. Acho claramente que vamos mudar o tipo de atividade que temos, mas acho que é fundamental olhar para isso e perceber que impactos é que vamos ter no dia-a-dia da nossa profissão. E acho claramente que um advogado tem que perceber, olhando agora de uma forma mais global, os advogados têm que estar a par da tecnologia. Não há nenhum setor hoje em dia de atividade, desde a banca aos seguros, até ao espaço, até, enfim, a indústria é impactada pela tecnologia, portanto acho essencial, e os advogados, em regra, não são grandes fãs de tecnologia, digamos assim, no sentido de perceber ou de ter apetência e interesse por tecnologia, portanto acho que isso obviamente é algo que tem que mudar a médio e longo prazo. E acho claramente que vão ter cada vez mais que ser inovadores e repensar em formas alternativas, não só na assessoria jurídica, mas também, lá está, os governos, os legisladores também pensarem em formas inovadoras de legislar, que há muitas outras formas que se podem utilizar e, portanto, fazer uso disso para permitir este balanço que nem sempre é fácil entre a proteção de uns direitos fundamentais e daquilo que nós consideramos regras básicas, na Europa pelo menos, de relação entre as pessoas, as empresas e etc. E a capacidade de inovação que a tecnologia nos vai trazer e de eficiência e aquilo que falávamos, que é permitir-me que eu foco o meu tempo apenas naquilo que me gosto e que dá prazer. E, portanto, acho que é isso que a tecnologia nos permite trazer, é focar-nos apenas naquilo, ou maioritariamente naquilo que nos dá mais prazer. Que mensagem incrível para a gente fechar, não concordas, É Sara? verdade, concordo 100%. E terminamos assim este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva mais jurídica do tema, mas não menos interessante por isso, e que é sobretudo essencial na parte da proteção, mas também de incentivo, como ouvimos da Magda, à inovação em qualquer escritório de qualquer área. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, Magda, pelas histórias, pelas partilhas valiosas que nos trouxeste e que vão, com certeza, ser muito úteis para todos os líderes de organizações que nos estão a ouvir. E um obrigado especial à Altice Portugal, que nos acolhe neste magnífico estúdio e claro, que a todos os inovadores que estão desse lado. E já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já! Até já.